Olá, meus caros ouvintes. Inscrevam-se no canal e comentem de qual cidade vocês estão assistindo. A primeira coisa que aprendi quando me mandaram embora foi que vergonha não precisa de prova, só precisa de língua disposta a espalhar. Tenho 52 anos. Passei 31 deles casada com Juvenal, lavando roupa no tanque até a coluna entortar, cozinhando para a família inteira todo domingo, cuidando de sogra acamada que morria aos poucos, chamando o nome de gente que já tinha partido fazia tempo. Criei 4 filhos. Nunca pedi nada para ninguém. Nunca reclamei, nem quando a dor nas costas ficava tão forte que eu precisava segurar na parede para conseguir levantar da cama. Achei que quando Juvenal morresse, a dor do luto ia virar calo com o tempo, igual acontece com a mão de quem trabalha na enxada. Mas não virou. Ficou roendo por dentro, quieta, constante, como cupim em madeira velha que ninguém vê até a casa desabar. Bastou eu conversar algumas vezes com Adão na feira, um viúvo simples, de sorriso tímido, que vendia verdura e às vezes trocava palavra comigo sobre o preço do tomate ou sobre como a chuva tinha demorado, para a palavra vergonha cair sobre mim como sentença definitiva. A cunhada de Juvenal espalhou que eu estava dando em cima do homem, que eu não respeitava a memória do marido, que mulher decente guarda luto direito. A filha mais velha, Cleide, baixou os olhos quando me viu e não disse nada, o que doeu mais que qualquer acusação. O povo da vila falou. E quando o povo fala, ninguém pergunta a verdade, ninguém escuta sua versão, só decide. Foi Valdecir, meu filho do meio, quem veio me buscar numa tarde de terça. Não desceu da caminhonete velha, só buzinou 2 vezes impaciente, como se eu fosse carga atrasada. Disse que eu precisava sair da casa para proteger o nome da família, que as pessoas estavam falando demais, que estava ficando insustentável. Não perguntou se era verdade. Não quis saber o que eu sentia. Só repetiu o que os outros tinham dito e esperou que eu obedecesse, igual sempre obedeci a vida inteira. A casa onde vivi 31 anos, onde pari 3 dos meus 4 filhos, onde enterrei cachorro de estimação e plantei pé de manga que hoje dá sombra no quintal inteiro, ficou para eles. Para mim, sobraram 2 malas de pano com roupa velha, um cobertor fino que já tinha remendo em 3 lugares e o terço da minha mãe. O único objeto que eu carreguei comigo e que nunca larguei desde o dia que ela morreu, há quase 20 anos. Esse terço virou meu único pedaço de casa, minha única raiz, minha única prova de que um dia eu pertenci a algum lugar. Valdecir me deixou numa tapera esquecida no meio do mato, a uns 40 quilômetros da vila, numa estrada de terra que quase ninguém usava mais desde que abriram o asfalto do outro lado do morro. A casa, se é que dá para chamar aquilo de casa, tinha telhado furado, porta torta que não fechava direito, janelas sem vidro, só o vão aberto para o mato entrar junto com mosquito e poeira. O silêncio ali era tão grande que machucava os ouvidos. 2 sacos de mantimento, um "toma cuidado" jogado por cima do ombro, e a caminhonete já estava indo embora, levantando poeira vermelha que grudou na minha roupa e no meu rosto molhado. Ali, parada sozinha naquela ruína que cheirava a mofo e abandono, eu entendi uma coisa que nunca tinha entendido antes. Se eu não desse um jeito de sobreviver, eu ia desaparecer. Não como gente que morre e tem velório, mas como gente que some e ninguém pergunta para onde foi. Como tantas outras mulheres antes de mim que viraram nome esquecido, história mal contada, poeira embaixo do tapete da memória alheia. A primeira noite eu aguentei. Dormi no chão, enrolada no cobertor fino, ouvindo o vento bater nas tábuas soltas da parede e o barulho distante de algum bicho no mato. Chorei sem fazer barulho, porque chorar alto naquele silêncio todo parecia perigoso, como se fosse atrair coisa ruim. Rezei o terço inteiro 3 vezes, pedindo força, pedindo um sinal, pedindo qualquer coisa que me dissesse que valia a pena continuar. A segunda noite foi quando tudo mudou. Devia ser umas 2 da madrugada quando ouvi o grito.
No começo, achei que era vento, ou algum bicho do mato, raposa ou coruja, mas o som voltou mais claro, mais próximo, e meu corpo reconheceu antes da minha cabeça entender. Era choro. Choro de criança. Fino, fraco, desesperado. Um som que nenhuma mãe consegue ignorar, mesmo quando a criança não é sua. Meu corpo se mexeu antes de eu decidir qualquer coisa. Levantei no escuro, peguei a lamparina que Valdecir tinha deixado, acendi com mão trêmula e saí pela porta torta. O choro vinha de baixo, do barranco que descia atrás da casa. Desci tropeçando em raiz e pedra, guiada só pelo som que ficava cada vez mais fraco, como se a criança estivesse desistindo. Quando cheguei perto, abaixei a lamparina e vi. Era uma menina. Pequena, magrinha demais, suja de terra e sangue seco, com o vestidinho rasgado e os pés descalços cheios de arranhão. Devia ter uns 2 anos, talvez 3. Estava deitada de lado, encolhida, tremendo de frio. Quando a luz da lamparina bateu no rosto dela, ela abriu os olhos, 2 olhos grandes, assustados, que me olharam como o bicho acuado olha para a armadilha. Toquei no bracinho dela. Estava gelado. Naquele instante, tudo ganhou um peso novo, um risco novo, uma decisão que eu sabia que ia mudar tudo. Se eu levasse aquela menina para dentro, se alguém descobrisse, ela podia ser levada embora, jogada em abrigo cheio de criança abandonada, onde ninguém olha direito para ninguém. Se a polícia aparecesse fazendo pergunta, eu podia perder até aquela tapera miserável, que era a última coisa que me restava. Se eu falhasse, se eu não soubesse cuidar direito, aquela menina podia morrer de frio, de fome, de doença ou simplesmente de abandono outra vez. Mesmo assim, eu escolhi ficar. Peguei a menina no colo. Era leve demais, pesava menos que saco de farinha, e subi o barranco devagar, segurando firme para não cair. Trouxe ela para dentro da tapera, limpei a sujeira com pano molhado, dei água, dei pedaço de pão que amoleci no leite, cobri com meu cobertor. Ela comeu devagar, sem falar nada, sem chorar mais, só olhando para mim com aqueles olhos enormes que pareciam velhos demais para o tamanho do corpo. Fiquei acordada a noite inteira, sentada no chão ao lado dela, rezando o terço e pedindo que Deus me mostrasse o que fazer. Quando o sol nasceu, a menina ainda dormia, enrolada no cobertor, respirando fundo, finalmente quieta. Olhei para ela e pensei, essa criança precisa de nome, ninguém vive sem nome. Ninguém existe de verdade se não tem jeito de ser chamado. Dei o nome de Maria, porque era o nome da minha mãe, porque era o nome mais bonito que eu conhecia, porque se aquela menina ia ficar comigo, ela ia ter nome próprio, identidade própria, lugar próprio no mundo. A tapera começou a mudar, não porque virou casa bonita de um dia para o outro, mas porque ganhou propósito. Levantei cedo e comecei a consertar o que dava para consertar. Tampei buraco do telhado, com telha velha, que achei jogada nos fundos, ajeitei a porta com arame, limpei o chão de terra batida até não ter mais cisco. Plantei mandioca e feijão num pedacinho de terra que ainda tinha jeito nos fundos. Fiz fogo no fogão a lenha enferrujado e cozinhei pela primeira vez naquele lugar que começava, aos poucos, a parecer menos com castigo e mais com chance. Maria não falava. Nos primeiros dias, ela só me olhava quieta, desconfiada, como se esperasse que eu fosse embora também, que eu fosse deixar ela sozinha de novo. Mas eu não deixei. Fiquei. Dei comida 3 vezes por dia, dei banho morno com água que esquentava no sol, dei colo quando ela chorava no meio da noite. Aos poucos, ela começou a me seguir pela casa, sempre a uns 2 passos de distância, sempre pronta para correr se eu fizesse movimento brusco. Foi numa tarde de quinta, enquanto eu cavava a terra para plantar mais mandioca, que encontrei a caixa. Estava enterrada rasa, quase na superfície, embaixo de onde devia ter sido uma cerca antiga. Era uma lata enferrujada de biscoito, dessas que todo mundo guarda coisa dentro. Abri com cuidado porque a ferrugem tinha comido quase tudo.
Dentro tinha dinheiro. Notas velhas, algumas já meio apagadas, mas ainda boas. Contei 3 vezes para ter certeza. Era dinheiro suficiente para comprar comida por uns 6 meses, talvez mais se eu fosse cuidadosa. Junto com o dinheiro tinha uma corrente de ouro fina, delicada e um bilhete dobrado, escrito com letra trêmula em papel já amarelado pelo tempo. Para quando eu voltar, Leonor, 1987. Leonor. Esse nome eu conhecia. Todo mundo na vila conhecia. Leonor era a mulher que tinha morado naquela tapera antes de sumir há quase 40 anos. Diziam que ela tinha fugido com outro homem, que tinha abandonado marido e filha pequena, que era mulher sem vergonha que não prestava. Mas olhando para aquele bilhete, para aquela letra trêmula, para aquele dinheiro escondido embaixo da terra como segredo enterrado, eu entendi outra coisa. Leonor não fugiu. Leonor foi expulsa, talvez castigada, igual eu, talvez empurrada para longe por algo que não devia, por acusação falsa, por língua solta de gente que gosta de destruir vida alheia. E ela tinha enterrado aquele dinheiro, aquela corrente, aquela promessa de volta, porque ainda acreditava que um dia ia poder recomeçar. Segurei o terço da minha mãe com uma mão e a corrente de Leonor com a outra. E jurei baixinho, só para mim mesma ouvir. Eu não ia desaparecer igual ela. Eu não ia sumir sem deixar rastro. Eu ia sobreviver. E Maria ia sobreviver comigo. Naquela noite, dei banho na menina, penteei o cabelo dela com cuidado, botei a camisa mais limpa que eu tinha nela. Maria me olhou no meio do banho e, pela primeira vez, esboçou algo parecido com um sorriso. Não era sorriso grande, nem alegre. Era só um cantinho da boca subindo um pouquinho, tímido, frágil, mas era sorriso. E isso bastou para eu saber que estava no caminho certo. A tapera não era mais ruína, era resistência. Capítulo 2. O homem no morro. O medo chegou numa manhã de domingo, trazido pelo vento que vinha do morro. Fazia quase 2 semanas que Maria estava comigo. Ela já tinha engordado um pouco. As costelas não apareciam mais, tanto debaixo da pele, e o rosto tinha ganhado cor. Ainda não falava, mas tinha começado a fazer barulho. Não choro, mas aqueles sonzinhos pequenos que criança faz quando está brincando sozinha, inventando conversa com pedra e graveto. Eu tinha plantado a roça, consertado mais um pedaço do telhado, usado parte do dinheiro de Leonor para comprar lamparina nova e um saco de arroz na venda mais próxima, a uns 10 quilômetros dali. A vida tinha começado a ter rotina. Acordar cedo, fazer café, dar comida para Maria, cuidar da horta, buscar água no poço que ficava a uns 100 metros da casa, lavar roupa, fazer comida de novo, rezar o terço à noite, dormir. Era vida dura, mas era vida com sentido. Pela primeira vez desde que Juvenal morreu, eu sentia que tinha razão para levantar da cama de manhã. Foi nesse domingo que vi o homem. Estava no quintal estendendo roupa no varal improvisado que tinha feito com arame e estaca, quando senti o peso de olhar alheio. Aquela sensação ruim de ser observada, de ter alguém te vigiando sem você saber de onde. Olhei em volta devagar, fingindo que estava só ajeitando a roupa, e foi quando vi. No alto do morro, parado na beirada onde a terra encontra o céu, tinha um vulto. Um homem. Parado, imóvel, olhando direto para a casa. Meu coração disparou. Segurei a roupa molhada com força, tentando decidir o que fazer. Se eu corresse para dentro, ele ia saber que eu tinha visto. Se eu ficasse, ele podia descer. Maria estava dentro da casa, brincando no chão com boneca que eu tinha feito para ela com retalho de pano e enchimento de palha. Se aquele homem viesse buscar a menina, se alguém tivesse mandado ele, eu não ia conseguir impedir. Fiquei parada, fingindo que não tinha visto nada, e terminei de estender a roupa com mão tremendo. Quando olhei de novo, o homem não estava mais lá. Tinha sumido igual apareceu, deixando só a sensação ruim de perigo rondando. Naquela noite não consegui dormir direito.
Fiquei sentada na cadeira velha, perto da janela, olhando para o morro, esperando ver o vulto de novo. Maria dormia no colchão fino que eu tinha improvisado no chão, respirando fundo, sem saber de nada. Rezei o terço inteiro 2 vezes, pedindo proteção, pedindo sabedoria, pedindo força para enfrentar o que viesse. O homem voltou 3 dias depois. Dessa vez não estava no morro. Estava na estrada, parado a uns 50 metros da casa, olhando direto para mim. Era velho, devia ter uns 70 anos, magro, curvado, com chapéu de palha surrado e roupa de trabalho remendada. Não parecia polícia, não parecia gente perigosa, mas a aparência engana, e eu não podia me dar ao luxo de confiar. Quando percebeu que eu tinha visto, ele levantou a mão devagar, num gesto que não era ameaça, mas também não era cumprimento. Só um sinal. Depois deu meia volta e foi embora, mancando um pouco, como quem tem problema no joelho ou no quadril. 2 noites depois, ele voltou de novo. Dessa vez estava mais perto, parado na entrada do quintal, segurando o chapéu nas mãos. A lua estava quase cheia e dava para ver o rosto dele direito, marcado por sol, cansado, com olho fundo e triste. Olho de quem perdeu coisa importante e nunca mais achou. Peguei a lamparina e saí devagar, deixando Maria dormindo dentro. Parei a uns 5 metros dele, longe o suficiente para correr se precisasse, perto o suficiente para ouvir. "A senhora é Dalva?" Ele perguntou com voz rouca, baixa. Não respondi, só esperei. "Meu nome é Sebastião", ele continuou, percebendo que eu não ia facilitar. "Eu sei que a menina está aqui." Meu sangue gelou. Segurei a lamparina com mais força, tentando pensar rápido. Negar não ia adiantar. Mentir também não. Ele sabia. A pergunta era, o que ele queria? "Não vim tirar ela", Sebastião disse, como se tivesse lido meu pensamento. "Vim agradecer por ter achado." Ficamos em silêncio por um tempo longo. O vento balançava as folhas das árvores ao redor e algum bicho gritou longe, no mato. Sebastião não se mexeu, só ficou ali, segurando o chapéu, esperando. "Ela é sua?" perguntei finalmente. "Neta", ele respondeu, e a voz dele tremeu um pouco. "Filha da minha filha Cíntia." A Cíntia adoeceu da cabeça depois que o marido dela sumiu. Foi embora, deixou ela sozinha com a menina e a Cíntia não aguentou. Começou a ter crise, a dizer que a criança era castigo, que Deus tinha mandado a menina para punir ela. Eu tentei ajudar, mas a Cíntia não deixava eu chegar perto. Num dia desses, ela sumiu com a menina. Procurei por todo lado, andei légua e légua, perguntei para todo mundo. Até que alguém disse que tinha ouvido choro de criança perto dessa tapera velha. Vim ver. E achei a senhora. "Foi ela que largou a menina no barranco?" perguntei, sentindo raiva subir pela garganta. Sebastião baixou a cabeça. "Foi? A Cíntia não estava no juízo. Não sabia o que estava fazendo. Agora ela está internada no hospital lá da cidade grande. Os médicos dizem que vai demorar para ela melhorar, se é que melhora." "Então você veio buscar a menina de volta", eu disse, e minha voz saiu mais dura que eu pretendia. "Não", Sebastião respondeu, levantando a cabeça e me olhando direto. "Vim pedir para a senhora ficar com ela." Fiquei sem palavra. Aquilo eu não esperava. "Eu sou velho, dona Dalva", ele continuou com voz cansada. "Moro sozinho numa casinha que mal tem telhado. Não tenho condição de criar criança. Mal tenho condição de cuidar de mim mesmo. Mas a menina precisa de alguém. E pelo jeito que ela está limpinha, alimentada, cuidada, pelo jeito que a senhora arrumou essa casa que estava caindo aos pedaços, eu sei que a senhora é boa gente." "Ah, mas eu não tenho papel nenhum dela", eu disse, tentando pensar direito. "Se alguém perguntar, se a polícia aparecer..." "Ninguém vai perguntar", Sebastião interrompeu. "A Cíntia nunca registrou a menina. Nunca levou em médico,
Nunca botou nome em papel nenhum. Para o governo, essa criança nem existe. Se a senhora quiser, pode criar ela como se fosse sua. Ninguém vai saber, ninguém vai procurar. Respirei fundo, tentando processar aquilo tudo. Uma parte de mim queria mandar Sebastião embora, dizer que eu não queria problema, que já tinha problema demais na vida. Mas outra parte, a parte que tinha passado 2 semanas cuidando de Maria, vendo ela melhorar, vendo ela sorrir, sabia que eu já tinha feito a escolha. Já tinha escolhido ficar. Já tinha escolhido cuidar. E você? Perguntei. Vai sumir? Vai fingir que não tem neta? Não. Sebastião respondeu com firmeza que não esperava. Vou visitar, se a senhora deixar. Vou trazer coisa quando puder, ajudar no que der, mas não vou tirar a menina daqui. Ela tá melhor com a senhora do que ia ficar comigo. Ficamos nos olhando por um tempo que pareceu eterno. Depois, sem dizer mais nada, eu virei e entrei na casa. Sebastião ficou ali, parado, segurando o chapéu. Quando olhei pela janela, ele ainda estava lá, olhando para a casa como quem olha para altar de igreja. Depois, ele colocou o chapéu de volta, deu meia volta e foi embora, mancando morro abaixo. Maria acordou no meio da noite, chorando. Peguei ela no colo, embalei, cantei baixinho aquela cantiga que minha mãe cantava para mim quando eu era pequena. Ela se acalmou aos poucos, agarrou no meu pescoço com os bracinhos magros e voltou a dormir. Foi ali, com Maria no colo, ouvindo a respiração dela ficando lenta e profunda, que eu entendi. Se eu largasse aquela menina, se eu deixasse ela ir embora, eu estaria repetindo o abandono que fizeram comigo. E isso eu não ia fazer. Não de novo. Nunca mais. A tapera tinha virado casa, a casa tinha virado lar, e Maria tinha virado minha. Capítulo 3. A tempestade e o terço. A chuva começou numa tarde de quarta, sem aviso, sem aquelas nuvens escuras que normalmente vêm antes. O céu estava cinza, pesado, e o vento tinha mudado de direção, trazendo cheiro de terra molhada e folha podre. Maria estava no quintal, brincando com lata velha que ela usava como balde, enchendo de terra e esvaziando de novo, concentrada igual gente grande fazendo trabalho importante. Entra, Maria, chamei da porta. Vai chover. Ela me olhou, pegou a lata e veio correndo com aquele jeitinho desajeitado de criança pequena que ainda está aprendendo a controlar as pernas. Chegou perto de mim toda suja de terra, sorrindo, e eu limpei o rosto dela com a barra da saia. Fazia quase 1 mês que ela estava comigo e já era outra criança. Tinha engordado, o cabelo tinha crescido e ganhado brilho, e ela tinha começado a falar. Não muito, só palavra solta, água, pão, dalva, mas era progresso. Sebastião tinha voltado 2 vezes. Na primeira, trouxe um saco de feijão e 3 latas de sardinha. Na segunda, trouxe roupa de criança que alguém tinha dado para ele, peça velha, mas limpa, sem rasgo. Não ficava muito tempo, só entregava as coisas, olhava para Maria de longe, como quem olha coisa sagrada sem querer profanar, e ia embora. Maria não parecia reconhecer ele, e eu não forcei. Tempo ia mostrar se ela ia querer conhecer o avô ou não. A chuva começou devagar, só uns pingo grosso batendo no telhado de telha quebrada, mas foi ficando forte rápido, rápido demais. Em coisa de 15 minutos já era tempestade. O vento sacudia a casa inteira, a porta batia mesmo trancada, e a água começou a entrar pelos buracos do telhado que eu ainda não tinha conseguido consertar direito. Botei Maria sentada na cadeira mais distante da goteira, dei boneca de pano para ela segurar e comecei a correr pela casa botando bacia e lata embaixo dos buracos. Mas a água entrava rápido demais. O chão virou lama e o vento arrancou 2 telhas de uma vez, abrindo buraco grande em cima do canto onde eu guardava a comida. Dalva! Maria gritou assustada quando um trovão estourou bem perto, fazendo a casa tremer. Larguei a bacia, corri até ela e peguei no colo. Tá tudo bem, filha. Menti, tentando parecer calma. É só chuva.
Já já passa. Mas não passou. A tempestade durou a tarde inteira e entrou pela noite adentro. A água invadiu a casa, molhou o saco de arroz, estragou parte do feijão, encharcou o colchão. Fiquei com Maria no colo, sentada na cadeira que botei em cima da mesa, para a gente ficar mais longe da água, rezando o terço e pedindo que a casa aguentasse, que o telhado não caísse, que a gente sobrevivesse até o dia clarear. Foi a noite mais longa da minha vida. Quando o sol nasceu, a chuva tinha parado, mas o estrago estava feito. A casa parecia campo de batalha. Água por todo lado, comida estragada, roupa encharcada, telha no chão. E o pior, a estrada que levava até a venda, até a vila, até qualquer lugar onde eu pudesse pedir ajuda, tinha virado rio de lama. Não tinha como passar, não tinha como sair. Botei Maria no chão. Ela estava cansada, com o olho vermelho de tanto chorar durante a noite, e comecei a limpar o que dava. Juntei a comida que ainda prestava. Tinha sobrado um pouco de farinha, 2 latas de sardinha que Sebastião tinha trazido e uns pedaços de rapadura. Não era muito. Se a estrada continuasse intransitável, aquilo ia ter que durar até alguém aparecer ou até eu conseguir sair dali. Dalva, fome! Maria disse, puxando minha saia. Eu sei, filha, já vou fazer comida. Acendi o fogão a lenha. A lenha estava molhada, custou para pegar fogo. E fiz mingau ralo com a farinha que sobrou. Dei para Maria comer devagar, economizando, sabendo que podia ser a última refeição decente por um tempo. Os dias seguintes foram de angústia pura. A estrada continuava intransitável. A chuva voltava de vez em quando, não tão forte quanto a primeira, mas o suficiente para manter a lama e para impedir qualquer tentativa de sair. A comida foi acabando. Primeiro acabou a farinha, depois a rapadura. Restaram as 2 latas de sardinha e um punhado de feijão cru que eu tinha conseguido salvar. Maria começou a reclamar de dor na barriga. No começo, achei que era fome. Mas quando ela começou a ter febre, entendi que era coisa mais grave. Doença. Talvez por causa da água suja, talvez por causa do frio da noite, talvez por causa do corpo fraco dela, que ainda estava se recuperando de tanto tempo de abandono. Dalva, dói! Ela chorava, encolhida no colchão que eu tinha botado no sol para secar, mas que ainda estava úmido. Não tinha remédio, não tinha como sair para buscar. Não tinha ninguém para pedir ajuda. Foi naquela hora, com Maria queimando de febre nos meu braço, que o desespero veio de verdade. Não era medo de morrer de fome. Era medo de ver aquela menina morrer porque eu não era capaz de salvar ela. Era medo de falhar, de perder, de não ser forte o suficiente para cumprir a promessa que eu tinha feito. Peguei o terço da minha mãe, ajoelhei no chão molhado da casa destruída e rezei. Rezei como nunca tinha rezado antes. Não pedi milagre, não pedi solução fácil. Só pedi força. Força para aguentar mais um dia. Força para não desistir. Força para fazer o que precisasse ser feito. No meio da reza, ouvi barulho lá fora. Barulho de pé afundando na lama, de alguém se aproximando. Levantei rápido, peguei a enxada que ficava encostada na parede, a única coisa que servia como arma, e fui até a porta. Era Sebastião. Ele estava encharcado, coberto de lama até o joelho, segurando um saco nas costas. Quando me viu na porta com a enxada levantada, levantou a mão livre. Calma, dona Dalva, sou eu. Larguei a enxada, tremendo de alívio e de cansaço. Como você chegou aqui? A estrada está intransitável. Vem pelo mato, ele disse ofegante. Demorei 2 horas, mas consegui. Trouxe comida e remédio. Deixei ele entrar. Sebastião botou o saco no chão e abriu. Tinha arroz, feijão, lata de leite em pó, biscoito e um vidrinho de remédio para febre infantil. Como você sabia? Perguntei com voz embargada. Sonhei, ele respondeu, simples. Sonhei que a menina estava doente. Acordei e vim. Dei o remédio para Maria,
seguindo a dosagem que estava escrita no vidro. Ela tomou fazendo careta, mas engoliu. Fiz comida de verdade pela primeira vez em dias, arroz com feijão e leite quente adoçado com açúcar que Sebastião também tinha trazido. Maria comeu pouco, mas comeu. E a febre começou a baixar. Sebastião ficou até o outro dia, ajudando a consertar o telhado, a limpar a lama, a organizar a casa. Não falava muito, só trabalhava, calado, eficiente, como quem está acostumado com trabalho duro e não espera agradecimento. Quando ele ia embora, segurei no braço dele. Obrigada, eu disse. Sebastião me olhou com aquele olho fundo e triste. E pela primeira vez eu vi ele sorrir. Sorriso pequeno, cansado, mas real. A menina precisa de nome em papel, ele disse. Precisa existir de verdade. Se quiser, eu ajudo a dar um jeito nisso. Como? Tenho um conhecido que trabalha no cartório da cidade. Ele deve favor para mim. Talvez consiga fazer registro tardio, botar seu nome como mãe. Não é legal do jeito certo, mas é melhor que nada. Pensei em tudo que podia dar errado. Pensei em tudo que podia me tirar Maria. Mas também pensei que criança sem papel é criança que não existe, que não pode ir para a escola, que não pode ter futuro. Faz, eu disse. Faz o que for preciso. Sebastião acenou com a cabeça e foi embora, mancando mato adentro, carregando o saco vazio nas costas. Maria dormiu a tarde inteira, finalmente sem febre, respirando tranquilo. Fiquei sentada ao lado dela, segurando o terço da minha mãe e a corrente de Leonor. As duas coisas que me lembravam que mulher descartada pode sim recomeçar. A tempestade tinha passado, mas a luta continuava. Capítulo 4. O nome em papel e o perdão. 3 meses depois da tempestade, Sebastião voltou trazendo um envelope pardo dobrado dentro da camisa. Maria estava no quintal, brincando com galinha que eu tinha conseguido comprar com o resto do dinheiro de Leonor. Ela tinha crescido, engordado, e agora falava frases inteiras perguntando: "Cadê você, Sebastião?", toda vez que via alguém chegando de longe. Tinha virado costume ele aparecer uma vez por semana, trazendo alguma coisa, ovo, queijo, às vezes só a própria presença, e ficar um tempo olhando a neta brincar antes de ir embora. Consegui, Sebastião disse, tirando o envelope e me entregando. Abri com mão tremendo. Dentro tinha uma certidão de nascimento. Nome: Maria Leonor da Silva. Mãe: Dalva Maria da Silva. Pai: não declarado. Data de nascimento: uma data 3 anos atrás que Sebastião tinha inventado baseado no tamanho dela. Não era certidão perfeita. Tinha sido feita por baixo do pano, com favor trocado e papel carimbado sem muita pergunta. Mas era papel oficial. Era prova de que Maria existia. Leonor? Perguntei, olhando para o nome do meio. Achei bonito, Sebastião disse sem jeito. E achei que a mulher que morou aqui antes merecia ser lembrada. Segurei a certidão contra o peito, sentindo o peso enorme sair dos ombros. Maria agora tinha nome, tinha mãe, tinha lugar no mundo. Quanto eu te devo? Perguntei. Nada, Sebastião respondeu. Você está cuidando da minha neta. Não tem dinheiro que pague isso. Foi naquela semana que Valdecir apareceu. Não avisei. Só chegou numa tarde de sábado, dirigindo a mesma caminhonete velha, levantando poeira na estrada que agora estava seca e transitável de novo. Maria estava dormindo depois do almoço, e eu estava no quintal lavando roupa no tanque que tinha improvisado com bacia grande e tábua. Quando vi a caminhonete, meu coração disparou. Pensei em esconder Maria, em mandar Valdecir embora, em fingir que não estava em casa. Mas não adiantava. Ele já tinha me visto. Valdecir desceu da caminhonete devagar, olhando em volta com expressão que eu não conseguia decifrar. A casa estava diferente. Tinha telhado consertado, janela com vidro que Sebastião tinha arrumado, porta que fechava direito, horta plantada, galinha ciscando, roupa no varal. Não era casa rica, mas era casa de verdade. Casa de gente que mora, que cuida, que vive. Mãe,
Ele disse, parando a uns 3 metros de mim. Não respondi. Só esperei. Eu vim ver como a senhora estava. Tô viva, eu disse seca. Como você vê? Valdecir baixou a cabeça, igual menino que aprontou e sabe que vai levar bronca. A gente errou, ele disse com voz baixa. Eu errei. Não devia ter escutado fofoca. Não devia ter tirado a senhora de casa. Não devia ter largado a senhora aqui desse jeito. Fiquei em silêncio, segurando a roupa molhada, sentindo raiva e dor misturadas no peito. A Cleide tá mal, ele continuou. Desde que a senhora saiu, ela não come direito, não dorme direito, fica repetindo que a gente fez coisa errada, que a gente destruiu a mãe. E vocês destruíram, eu disse, e minha voz saiu dura como pedra. Tiraram minha casa, meu nome, minha dignidade. Jogaram eu aqui igual bicho que não presta mais. Eu sei, Valdecir disse, e quando levantou a cabeça, vi que ele estava chorando. Eu sei, mãe, e eu não sei como consertar isso. Vim pedir perdão, sei que não mereço, mas vim pedir mesmo assim. Foi nessa hora que Maria acordou e saiu da casa, esfregando os olhos, ainda com marca de travesseiro no rosto. Ela me viu e veio correndo. Agarrou na minha perna e olhou para Valdecir com aquele jeito desconfiado de criança que não conhece gente estranha. Quem é? Ela perguntou. Valdecir olhou para Maria, depois para mim, e entendeu sem eu precisar explicar. Essa menina mora aqui? Ele perguntou. Mora, eu respondi, botando a mão na cabeça de Maria. É minha filha. Valdecir ficou quieto por um tempo longo. Depois, acenou com a cabeça, devagar. A senhora arrumou família nova. Não, eu corrigi. Eu achei quem precisava de mim, e quem me fez lembrar que eu ainda sirvo para alguma coisa. Valdecir ficou mais um pouco sem saber o que dizer. Depois voltou para a caminhonete, pegou 2 sacos de compra do banco de trás e trouxe até a porta. Trouxe umas coisas, ele disse. Comida, roupa. Sei que não compensa o que a gente fez, mas é o que eu posso dar agora. Peguei os sacos sem agradecer. Não porque não precisasse, sempre precisava, mas porque aceitar não significava perdoar. Posso voltar? Valdecir perguntou, já quase dentro da caminhonete. Olhei para ele por um tempo longo. Vi meu filho, o menino que eu criei, que eu carreguei, que eu amamentei. Vi também o homem que me jogou fora igual lixo. As 2 coisas eram verdade ao mesmo tempo. Pode, eu disse finalmente. Mas não volta como dono. Volta como visita. E só se vier com respeito. Valdecir acenou com a cabeça e foi embora. Maria me olhou com aquele jeito curioso de criança. Quem era? Alguém do passado, eu disse. Alguém que está tentando voltar. Nos meses seguintes, Valdecir voltou 3 vezes, sempre trazendo coisa, sempre pedindo desculpa de jeito diferente, sempre tentando mostrar que tinha mudado. Cleide veio uma vez, chorou pedindo perdão, abraçou Maria com cuidado como quem abraça coisa frágil. Os outros 2 filhos mandaram recado, mas não vieram pessoalmente. Eu não cobrei. Perdão não se força. Ou vem ou não vem, a vida foi se ajeitando. Maria começou a ir na escolinha da vila, levada por Sebastião, que fazia questão de buscar e trazer toda semana. Ela aprendeu a ler, a escrever o próprio nome, Maria Leonor da Silva, a fazer conta. Eu plantei mais roça, criei mais galinha, consertei o resto da casa. A tapera virou lar de verdade. Fazia 5 anos desde que eu tinha chegado ali. Maria agora tinha 7. Era menina esperta, falante, cheia de vida. Sebastião continuava visitando, mais devagar por causa da idade, mas firme. Valdecir aparecia uma vez por mês, às vezes ajudava no que precisava, às vezes só ficava sentado na varanda conversando. A relação nunca voltou a ser como antes, mas era relação, era ponte, era recomeço. Numa tarde de domingo, enquanto Maria brincava no quintal e eu mexia feijão no fogão, achei a corrente de Leonor que guardava numa lata junto com o terço da minha mãe.
Segurei as duas coisas na mão, sentindo o peso de toda a história que tinha me trazido até ali. Leonor tinha sumido, sem deixar rastro, mas tinha deixado promessa enterrada. Para quando eu voltar? Ela nunca voltou, mas eu tinha voltado por ela. Tinha sobrevivido, tinha resistido, tinha reconstruído vida onde só tinha ruína. Chamei Maria para dentro, botei ela sentada na cadeira e mostrei a corrente. Isso aqui pertencia a uma mulher que morou nessa casa antes de mim, eu disse. O nome dela era Leonor, igual o seu nome do meio. Ela morreu? Maria perguntou. Não sei, eu respondi honesta. Ela sumiu, mas deixou isso aqui junto com promessa de voltar. Acho que ela nunca conseguiu, mas a promessa dela não morreu. Porque a gente está aqui, porque a gente sobreviveu, porque a gente provou que mulher descartada, abandonada, jogada fora, pode sim recomeçar. Coloquei a corrente no pescoço de Maria. Ficou grande, mas ela ia crescer nela. Quando você crescer, eu disse, vai entender que a gente não escolhe tudo o que acontece na vida, mas escolhe o que faz com o que acontece. Leonor escolheu esconder esperança debaixo da terra. Eu escolhi achar você naquele barranco. Você vai escolher o que fazer com a vida que a gente construiu junto. Maria tocou na corrente com cuidado, como quem toca coisa sagrada. Vou cuidar, ela prometeu. Naquela noite, depois de Maria dormir, fiquei sentada na varanda olhando para o céu cheio de estrela. A tapera não era mais tapera, era casa. A solidão não tinha sumido completamente, mas tinha sido preenchida com propósito. O perdão estava acontecendo aos poucos, no tempo dele, sem pressa. Peguei o terço da minha mãe e rezei, agradecendo, não por milagre, não por facilidade, mas por força, por ter aguentado, por ter ficado, por ter escolhido viver quando tudo parecia empurrar para desistir. O grito que eu tinha escutado naquela segunda noite, 5 anos atrás, não chamava socorro, chamava destino, e eu tinha atendido.